Bom dia! Então, eu resolvi fazer um vídeo porque o assunto da procrastinação é enorme. E como nos meus últimos stories, vocês viram lá, né? Eu enchi os meus stories sobre procrastinação e deixei algumas questões lá, algumas enquetes, para que vocês respondessem só com sim ou não sobre a procrastinação. Fiz algumas perguntas para que você identificasse se você também está procrastinando em alguma área da sua vida. E como a maioria respondeu sim, como a maioria está realmente procrastinando em algumas áreas, eu trouxe aqui alguns causadores, né, dessa procrastinação. O Paulo Vieira, ele trouxe uma aula espetacular sobre isso, sobre procrastinação, e me ajudou bastante. Eu quero compartilhar ela com você. Alguns geradores, ele trouxe vários, mas eu quero citar apenas 3, que foram os que mais me chamaram a atenção. O primeiro gerador da procrastinação é o medo. Isso, o medo. Medo de quê? Medo de não conseguir, medo de fracassar, o medo de não ter sucesso, o medo da opinião das pessoas. E o que o medo faz? O medo paralisa a gente, paralisa nossos sonhos. O medo faz com que a gente não vá fazer o que realmente é necessário fazer para chegar ao objetivo que a gente quer, né? Então, o medo, ele é um dos maiores geradores da procrastinação. Você tem que ficar ligada nisso. Tá bom? O segundo é a autossabotagem. É quando eu mesmo, gente, e isso acontece muito, às vezes até inconscientemente. Por isso é bom a gente ter consciência e conhecimento sobre essa coisa, né? Sobre esse probleminha. A autossabotagem é quando eu começo mas eu posso fazer isso aqui depois, né, gente? Eu tô mais ocupada agora. Isso aqui é mais importante do que realmente é. É quando eu acredito que eu não mereço ter sucesso. Entra aqui aquela crença negativa do não merecimento. É quando eu acho que eu não mereço que as coisas aconteçam positivamente para mim. Não, eu não mereço mudar de vida. Não, eu não mereço viver a vida dos meus sonhos. Isso também é uma autossabotagem. É quando você sabe aonde quer chegar, mas você acaba dando desculpas para não fazer o que é necessário para chegar lá. E a terceira, e também uma muito importante, é a falta de foco. Tem muita gente que quer muitas coisas ao mesmo tempo e acaba que rouba o seu foco. Pessoas imaturas não sabem aonde quer chegar, porque elas não têm foco, um foco determinado no que realmente importa. Então, assim, são sabotadores, são geradores de procrastinação. Quando eu não tenho foco, eu fico me escorando, eu fico pegando carona no que as outras pessoas falam, eu fico pegando carona no sonho da outra pessoa. Isso não pode acontecer. Se você se identificou, se você percebeu que tá tendo medo, está se auto-sabotando ou está sem foco, você precisa urgentemente fazer alguma coisa para mudar isso. E você pode estar se perguntando, mas identifiquei. Estou sofrendo de alguma área dessa, ou então nas 3. O que eu posso fazer? Em relação ao medo, gente, o medo é muito simples. É não alimentar. Medo é como se fosse uma vida, é como se fosse um bebê. Quando você não alimenta uma planta, quando você não dá água para ela, o que faz? Ela morre. Medo é do mesmo jeito. Se você não alimentar o seu medo, você não vai deixar que ele vença você. Ele vai ficar fraquinho, fraquinho, até acabar. E como é que eu faço isso? Não alimentar o medo. Deixa ele ridículo, gente. Já viu? Outro dia eu ouvi uma pessoa, o Pablo Marçal. Ele sempre traz uns exemplos bem bizarros. E esse é ótimo. Ele falou que um dia surgiu na mente dele o medo de que a esposa dele fosse sequestrada. Então, na hora ele quis ficar paralisado, mas depois ele disse, já sei, eu vou sabotar esse medo. Ou seja, eu vou deixar ele ridículo. Ele começou a pensar assim, a minha esposa ela pode ser assaltada, ela pode ser levada, ela pode ser sequestrada e também podem vestir ela de palhaço. Já sei, podem cortar ela em pedacinhos. Nossa, então pode mandar pedacinhos para cada parte do mundo da minha esposa. E ele começou a criar situações ridículas para que aquele medo se tornasse ridículo e fosse embora. O medo foi vencido, né? Então, essa é só um exemplo do que você pode fazer para vencer o medo. Eu escolhi para mim não alimentá-lo. Quando ele vem, eu digo não. Eu vou começar a jogar palavras boas, palavras de afirmação, palavras positivas, para que eu vença ele. E eu não alimento mais. A outra questão da autossabotagem, eu disse, sim, eu mereço. Eu não vou me sabotar porque eu mereço viver uma vida melhor do que eu tenho hoje.
Por mais que eu esteja gostando da minha situação atual, eu sei que eu posso viver coisas melhores. Então, eu não vou me auto-sabotar. Eu vou viver tudo aquilo que tenho para viver. E a questão do foco é, eu vou escolher apenas uma coisa por dia para fazer aquilo. Começar com coisas pequenas. Começar com um foco pequeno. Qual é o meu foco hoje? O foco hoje é malhar 40 minutos. O meu foco hoje é chegar a vender tudo o estoque que eu tenho para vender, para quem trabalha com vendas. Então, vamos lá. Comece com coisas pequenas. Determine situações pequenas e vá vencendo elas a cada dia. Essas foram as minhas dicas, tá bom? Então, acaba com o medo, acaba com a autossabotagem e acaba literalmente com essa perca de foco. E você vai começar a destrinchar o que é necessário fazer para que, de uma vez por todas, você elimine a procrastinação da sua vida. Você tá junto comigo? Então, vem!